JavaScript. Certo? A gente vai criar agora um códigozinho pequeno em JavaScript, apenas para dar o aviso para o usuário. Sabe, cadastrado com sucesso. Só para mostrar para você que houve alguma ação. Certo? Porém, a gente vai ter que entrar em um outro ponto, igual a gente trabalhou antes com a calculadora, que é a estrutura de decisão. Quando a gente trabalha com a query de inserção, quando ele executa, quando roda esse código, ele retorna true ou false, ou seja, verdade ou verdadeiro ou falso. Ou seja, se cadastrou, ele retorna verdadeiro, de uma forma invisível aos nossos olhos. Nada mais é do que o true, certo? Se não deu certo, ele retorna false, porque houve algum erro no código, certo? Lembram do igual, igual, igual? Comparação e atribuição. A gente vai fazer agora. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é regra do PHP, da linguagem. Ele retorna true ou retorna false. Retorna true se executou com sucesso a função, ou retorna false se houve algum erro. Houve algum erro de variável, algum erro no código. Certo? Como a gente vai saber se foi cadastrado ou não? Perguntando para o PHP se retornou true. Certo? Então, se... Lembrando que todo esse meu código, ele está onde? Na variável query. Então, se a minha variável query, que nada mais é do que toda essa pesquisa do banco, que a gente atribuiu tudo isso à query, concorda com isso? Então, se a minha query, eu vou comparar igual, igual. Se eu usasse um só igual, a query ia deixar de ser isso e ia começar a valer true. Eu ia atribuir, certo? Então, eu vou fazer uma comparação. Eu estou perguntando para o PHP se o query é a mesma coisa que o true, se tudo isso retornou uma coisa verdadeira. Abro umas chaves, então se isso foi verdadeiro, eu vou mandar uma mensagem. Se retornar true é porque o usuário foi cadastrado. Se retornar falso, ele não foi cadastrado. Então eu vou imprimir dentro de um eixo, eu vou imprimir uma mensagem em JavaScript alertando ele de que ele foi cadastrado. Utilizando, entre aspas, a codificação de um HTML, uma tag script, que é onde eu vou escrever um script, certo? De um código JavaScript. No JavaScript existe uma função chamada alert, um alerta. Então a gente vai alertar o usuário, pô, cara, você foi cadastrado com sucesso, certo? Toda função tem seus parâmetros. Estão vendo? Toda função tem seus parâmetros, entre parênteses, certo? Como a gente já usou aspas normal aqui no começo, eu não posso usar a mesma aspa aqui, senão eu estaria fechando o código aqui. Por isso a gente usa aspas simples, não apóstrofo. Aspas simples. Certo? Fala da ordem também. Que ordem? Pode utilizar aspas duplas de aspas simples. Pode usar. Não, no caso aí, ó. Você colocou uma ordem, se você colocar aspas simples, depois aspas duplas, né? Sempre aspas duplas, depois aspas simples. Sim, sempre aspas duplas e se for usar outras aspas, usa simples. Tá? Nesse alert, o que vem dentro das aspas simples, essa mensagem eu decido. Fala, ei Zé Ruela, foi cadastrado. Pode ser isso. Pode ser. Você já está no banco, Malé. Mas não, a gente tem que ser educado, mesmo virtualmente. Certo? Essa mensagem eu decido. Então a gente vai pôr lá, cadastrado com sucesso. Certo? Podia ser, você foi cadastrado, cadastro realizado. Enfim, essa mensagem a gente decide. Finalizo essa função com ponto e vírgula. E eu preciso fechar meu script, né? Já está fechado. Joga ele aqui para cima, Giovanni. Está com sucesso. Beleza. Falta uma coisa. Ainda dentro daqui, depois que ele falar cadastrado com sucesso, ele tem que ir para onde? Bom, na verdade, ele vai retornar, né? Tá. Depois que a gente digitou as informações no cadastro, ele vai abrir essa página, vai rodar esse código, cadastrado com sucesso, e vamos voltar para a mesma página para que a gente possa efetuar o login. Então, ainda aqui dentro do JavaScript, a gente tem que retornar para a página anterior. Que página é essa? Não é a cadastro? Aonde eu vou digitar? Não é na index.html, digitar os códigos? O HTML? Quando eu der um cadastrar, ele vai vir para essa página. Depois que fez o cadastro, eu preciso que ele volte para essa primeira página para me fazer o login. Concorda com isso? Certo?
Existe um comando lá no JavaScript chamado history back.